Todo mundo acomodado? Amém? Culto de libertação, que tremendo, né? Mais uma vez, eu tenho o privilégio de ter uma equipe tão dinâmica e tão determinada, que me dá o privilégio de depois eu poder ouvir as ministrações, que aqui no púlpito você está pregando, né? Você está sendo usado, e muitas vezes você se preocupa com tantas coisas, com detalhes, que você não fica como um ouvinte, né? E eu estou tendo esse privilégio de estar na quinta-feira lá ouvindo a palavra de Deus, lá na Igreja Filha. Estou tendo o privilégio de poder, nos dias de consagração, ao me consagrar também, ouvir a ministração que foi gravada aqui na igreja. Então está sendo uma bênção. Eu estou sendo ministrado para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria voltar lá em Romanos 12, porque antes de iniciarmos o culto, né, fizemos os louvores agora há pouco, e abrimos inclusive para o louvor com a palavra de Romanos 12, e nós vamos voltar lá agora, cujo título dessa passagem, na minha tradução, está sendo dita assim. Romanos 12, na minha tradução, diz: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Diga amém. Amor é um dom? Amém? A fé é um dom? Então Deus aqui está nos exortando a nos consagrarmos a Ele e termos a humildade e sermos fiéis, né? Sermos fiéis ao usarmos os dons que Ele distribuiu para nós. Amém? Então vamos ler aqui novamente o capítulo 12, o versículo 1, que já lemos há pouco, antes do louvor, e vamos também incluir agora o versículo 2. Então Romanos 12, 1 e 2. Amém? Estamos juntos? A atenção está toda voltada para cá? Amém? Para a palavra? Então vamos lá juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar sobre esses dois versículos que nós lemos como introdução da mensagem dessa noite. Torne suas cabeças, entra mais uma vez lá na sala do Altíssimo e fala com Deus agora que você não quer sair daqui sem o discernimento da palavra, que é muito importante você se assentar na mesa com seus irmãos e comer a comida que Deus preparou hoje, porque ela é o alimento da nossa alma. A palavra de Deus vem como alimento para nos fortalecer. Então entra agora na presença de Deus e diga a Ele que você não se conforma em sair daqui da mesma forma que você entrou. Que você vai hoje, após o culto, sair daqui renovado ou renovada, fortalecido ou fortalecida, se você no caso é mulher, todos fortalecidos na presença de Deus, cheios da unção de Deus e o nome de Jesus glorificado na sua vida. Fale com Deus agora, em nome de Jesus. Deus Pai, em nome de Teu Filho Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor envie uma unção especial sobre cada mente que vai ouvir a Tua palavra, que Teu Espírito tenha liberdade de agir sobre esse pequeno servo, usando esse púlpito que é Teu, Senhor. Tudo aqui pertence ao Senhor, e que Teus filhos não só ouçam a voz do homem, mas ouçam principalmente a voz do Teu Espírito, falando ao coração deles, dando discernimento, testificando tudo que for feito aqui, porque tudo que ocorrerá aqui esta noite será única e exclusivamente para que o Teu nome seja glorificado na vida dos Teus filhos, ao saírem daqui e levarem suas vidas seculares, fora da igreja, mas cheios da Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então que o inimigo não tenha essa astúcia de roubar de você o direito que você tem, porque Jesus conquistou esse direito, e você ser abençoado essa noite. Amém? Vamos então fazer mais uma vez a leitura, para que possamos entrar então na ministração da palavra. Vamos ler de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pergunta que não quer calar: quem é que quer experimentar a boa, a perfeita vontade de Deus? Diga amém. Amém. Diga amém com toda a convicção. Amém. Amém, Jesus. Que bom que você quer experimentar qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Mas qual é a boa e perfeita vontade de Deus? Você vai comigo em nome de Jesus. Vamos juntos. Aleluia. Em primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, agora um pouquinho mais para frente, você chega às cartas do apóstolo Paulo a Timóteo. A primeira. Alguém aqui se interessa em saber qual que é a boa e perfeita vontade de Deus? Então já diga para o teu irmão aí. Antes da leitura já sei, diga para ele. A salvação. Amém? Prova bíblica sobre isso. Está justamente a salvação da nossa alma. É a boa e perfeita vontade de Deus. 1 Timóteo, no capítulo número 2, e versículos 3 a seguir diz: pois isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Tem algumas traduções que vão dizer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diga amém. Glórias a Deus. Esta é a vontade de Deus, e perfeita vontade, que todos nós conheçamos a verdade e cheguemos ao pleno conhecimento dela, para que possamos ser salvos. Amém? E quanto mais nos aproximamos de Deus, fazemos isto, na verdade, porque entendemos que Ele é o único e verdadeiro Deus, e que não há outro caminho a não ser a vida eterna. E vida eterna sem Deus não é vida, é morte eterna. E aqueles que desejam a vida eterna devem buscá-lo enquanto se pode buscar, devem invocá-lo enquanto ele está por perto. Diga amém, igreja? Assim diz Isaías no capítulo 55 do seu livro, o livro que leva o seu nome, que é o livro sagrado do profeta Isaías, capítulo 55, se não me engano, versículo 6. Buscar enquanto se pode, invocar enquanto está perto. Diga amém? Amém, igreja? Então, igreja, nós temos que cada vez mais nos aproximar de Deus, temos que ter a convicção que Ele existe, e que Ele é o que vai nos recompensar de tudo aquilo que nós fazemos aqui, em nome de Jesus. Amém? Então, se quisermos realmente viver ao lado de Deus na eternidade, devemos viver aqui na terra, não fazendo a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Você crê nisso? Amém. Olha bem, presta bem atenção. Eu quero que você entenda o que Deus está trazendo para a nossa igreja essa noite, e para todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Se realmente você entendeu que uma vida eterna só é eterna vida com Deus, sem Deus ela é morte eterna. E a morte não é o final como todo mundo pensa. A morte eterna, a morte da alma, é o sofrimento eterno. Não há parada, é tormento sem parar. Se você acha que você passa por tribulações aqui na terra, isso é refresco, mas imagina a pior situação que o ser humano pode passar na terra. É refresco perto da morte eterna. Misericórdia, que é a segunda morte, em que se diz nas Escrituras em Apocalipse. A primeira morte é essa do corpo. A segunda morte é aquele que não será salvo, o qual infelizmente viverá na eternidade no sofrimento eterno. Misericórdia. Então, se alguém realmente deseja a vida eterna, que é com Deus, não existe vida eterna sem Deus. A vida eterna só é conquistada se você realmente, aqui na terra, fizer a vontade de Deus. Só vai poder entrar na glória e ser chamado bendito de meu Pai, entre, recebido pelo próprio Senhor Jesus, que pagou o preço da sua entrada na glória. Quem realmente aqui na terra fez a vontade do Pai. Assim como o Filho que aqui esteve, como nós, habitando na terra, sendo homem como nós, tendo as mesmas necessidades, as mesmas tentações, até mais tentado foi ele, mas ele resistiu a tudo e a todos. E assim então, hoje está sentado ao lado do Pai, podendo interceder por nós, para que naquele dia também possamos entrar na glória pelas portas e sermos recebidos como filhos de Deus. Diga amém? Mas olha para o teu irmão do lado e diga: não é fazendo a tua vontade que nós chegaremos lá, que você chegará lá, e sim se fizermos a vontade do Pai,
que está nos céus. Aí sim, você chegará e eu chegarei. Cada um de nós, façamos então a vontade de Deus, porque a salvação é individual. Diga amém? Glórias a Deus por isso. Eu vou convidar meus irmãos todos a irem na carta aos Hebreus, porque para se chegar lá, amados, a Bíblia confirma tudo isso. A Bíblia diz que nós devemos ter perseverança para alcançar essa promessa, porque Deus não está falando de promessas terrenas. Enquanto a nossa carne necessita das coisas terrenas, nossa alma precisa da vida eterna. Amém, igreja? Precisa ter a confirmação da vida eterna. Então, em carta aos Hebreus, você vai ver que nós necessitamos, é preciso perseverar. Não é uma opção perseverar na fé, amados. É uma obrigação se você quer ter a vida eterna. Hebreus capítulo 10, e vamos juntos, a partir do versículo 35. 10 da carta aos Hebreus, no versículo 35 a seguir. Mais especificamente, nós vamos no 35 e 36. Estamos juntos aí? Não rejeiteis, pois a vossa confiança tem grande e avultado galardão. Para quem não está entendendo, se você continuar perseverando na confiança, não abandonar a tua confiança, você pode ficar tranquilo que ela vai ter uma recompensa. Que galardão é recompensa. E nós sabemos quem é o nosso galardoador, né? Quem é o nosso recompensador. Diga amém? Você sabe mesmo quem é aqui para te recompensar? Amém? Então, glórias a Deus. Então, não rejeiteis, pois a vossa confiança. Não rejeitei, pois a vossa confiança tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência. Algumas Bíblias vão dizer de perseverança, né? Para que depois de haveres feito a vontade de quem, igreja? De Deus. Aí está a grande chave. Após haveres feito a vontade de Deus, possais então alcançar o quê? A promessa. Está aí, amados. E você não está em busca da promessa, do cumprimento da promessa de Deus na tua vida? Nós falamos de qual é a perfeita e boa vontade de Deus? A salvação. Amém? Qual é a maior promessa que Deus podia ter feito a nossas almas? A vida eterna, a salvação. Amém ou não amém? Então, o Senhor está nos revelando para que você possa alcançar a vida eterna. Você deve viver na terra, não fazendo a sua vontade, e sim a vontade daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga amém? Então, se alguém aqui se interessa realmente em fazer a vontade de Deus, é porque se interessa na salvação. E se está interessado na salvação, o Senhor está dizendo que é necessário, você necessita, não é uma opção. Eu não estou dando, diz o Espírito Santo a você, opções. A opção que você tem é única, de você perseverar até o fim. Perseverar, e é necessário que você persevere, tenha paciência. Depois que você cumprir todas as vontades de Deus, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável. E qual é o resultado da vontade de Deus? A salvação. E nem olhos viram ainda, ninguém pode concluir o que é que Deus está dizendo, porque Ele diz que nenhum olho viu, jamais nenhum ouvido ouviu, nem jamais penetrou em qualquer coração humano o que está preparado para aqueles que amam a Deus. Então Ele só pode dizer: filho, é coisa tremenda, é coisa boa, é perfeito e é agradável a salvação. Diga amém? Assim como a perdição, a morte eterna é horrível, filho, é horrível. Não faça da sua vida uma roleta russa, não brinque com a salvação. Não tente imaginar como seria sem Deus, porque será terrível, horrível, horrível. Jamais também houve tal sofrimento na vida de alguém na terra. Imagine uma alma que jamais sofreu, que já sofreu a pior das torturas na terra, levou uma vida terrível. Jamais é comparado com o que há de vir na morte eterna. Misericórdia. Então Deus não tem essa coisa de purgatório, de meio termo, não tem. Sede em tudo sim, sim, não, 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 porque eu sou sim, sim, não, não, diz o Senhor.
Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor, amém? O que passar disso é maligno. Então é sim, sim ou não, não. Ou é vida eterna ou é morte eterna. Não existe meio termo. Amém, igreja? Então Deus está ensinando isso à noite, porque Ele quer que nós alcancemos a promessa. Porque a promessa de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Amém? É o tema dessa noite, não é o tema, mas é o foco da nossa mensagem essa noite. Que você entenda o chamado que você tem. Diga amém? Por isso nós estamos aqui, quando eu falo nós, eu estou falando pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus está aqui, envolvendo-nos com o seu manto, envolvendo-nos com a sua unção, para que nós possamos sair daqui realmente transformados. Porque Ele fala, não vos conformeis com este mundo. Nós lemos agora há pouco em Romanos, mas sedes transformados pelo seu culto racional. Diga amém, igreja? Então, seguindo aqui, em nome de Jesus. Você acabou de ver agora há pouco, aí, versículo 36. Onde está aqui? Necessitais de perseverança, necessitais de paciência, depois de haver desfeito a vontade de Deus, para que então alcance a promessa. Diga glórias a Deus. Amados, é tão triste, mas muitos no meio do caminho abandonam a fé. Diz o Senhor que os que fazem isso, a alma de Deus não se alegra, não tem prazer nenhuma. Sabe, você observa na sequência aí, no versículo de número 38, ele fala, o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nenhum nele, não se compraz a minha alma. Diz o Senhor que ele não tem prazer em ver alguém recuar, que aquele que está recuando para a morte eterna. Aí o Senhor diz no versículo 39, através do apóstolo Paulo, não, aqui não é Paulo, aqui é uma carta aos Hebreus. A teologia, uns falam que é Paulo, outros diz que o autor é desconhecido, mas enfim, ficamos então com a carta aos Hebreus, escrita pelo Espírito Santo. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, que voltam para trás, mas sim daqueles que creem, que avançam para a conservação da alma. Diga glórias a Deus. Então está aí, o Senhor está dizendo, não façam como tantos que abandonam a fé. Vocês têm necessidade de perseverar. É necessário, se vocês querem alcançar a minha promessa, tem que andar olhando para frente, avançando sempre, apressando inclusive esse avançar, porque cada vez que você caminha para frente, olhando sempre para o alto, pensando nas coisas grandes que vêm de Deus, com certeza você vai ampliar o meu reino na terra, diz o Senhor. Amém, igreja? Você vai conquistar, a sua vida será um testemunho da minha glória sobre o homem, diz o Senhor. Amém, igreja? Mas muitos, infelizmente, abandonam a fé, abandonam a congregação, o convívio com irmãos, e muitas vezes fazem isso por motivos fúteis, totalmente carnais, não é muitas vezes, a maioria das vezes. Olha algumas desculpas que é o que mais se ouve em pessoas que abandonam a fé, abandonam a congregação. Lá já não estava me sentindo bem. Olha só, lá eu já não me sentia bem. Outra coisa, lá eu só escuto a exortação o tempo todo. Olha o eu. Ou eu cansei de ver coisa errada. Olha o eu na frente. Cansei de ver coisa errada. Como se já estivesse julgando, né? Como se ele fosse escolhido para julgar, e se esquece de que a palavra de Deus garante que não há um justo sequer na terra, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém, igreja? São coisas que nós ouvimos o tempo todo aí, coisas tremendas, e tem coisas piores ainda, do tipo, eu não fui atendido naquilo que eu almejava, de que eu almejava. Eu imaginava tal coisa, eu não fui atendido naquilo. Servi tanto e não fui recompensado, como se o homem fosse recompensar alguém. Misericórdia. A palavra acaba de nos revelar em Hebreus, amados, nós temos a necessidade de perseverar, porque havendo feito a vontade de Deus, não do eu, tiraram o D e o S, ficaram só com o eu aí. Os que se desviam, os que se afastam, os que abandonam a fé, os que não perseveram, eles tiraram a letra D de Deus e o S, ficou só o eu. Misericórdia. Concluindo esse raciocínio,
Que tipo de pedido então que eu faço que sou atendido? Já que só fazendo a vontade de Deus que eu alcanço a promessa. A resposta vai ser a mesma. Você só vai ser atendido quando fazer a vontade de Deus. Se alguma coisa você está sendo atendido que não é a vontade de Deus, não é de Deus. Pode ter certeza, amados. Não está dentro da palavra, não é de Deus. Você está sendo enganado mais uma vez, como Eva foi enganada. A voz da serpente está enganando mais uma vez. Então, qual é a boa e vontade, a boa e perfeita vontade de Deus? Que todos os homens sejam salvos, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu vou provar isso biblicamente, pois a Bíblia diz claramente. Veja lá, por favor, em nome de Jesus, na primeira carta do apóstolo João. No finalzinho da Bíblia você encontra as cartas do apóstolo João. Nós vamos lá no capítulo de número 5 da primeira carta. 1 João, capítulo 5. Aleluia, Jesus. A prova bíblica que você vai receber sim, tudo que você pedir, quando você estiver fazendo a vontade de Deus. Veja em versículo 14 de 1 João. Esta é a confiança que temos nele. Todos encontraram? 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele. Amados, presta bem atenção, esteja em espírito. Uma coisa eu tenho certeza, é o que o apóstolo João está dizendo. Não tenha nenhuma dúvida sobre isso. Você pode confiar plenamente. Se você pedir algo que está na vontade de Deus, você vai receber. É o que ele está dizendo aí, ó. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, qualquer coisa, segundo a sua vontade, a sua vontade. Repita comigo de novo, aponta para cima. A sua vontade, Senhor. Amém? Se então você pedir alguma coisa que esteja na vontade de Deus, Ele nos ouve. Diga amém, igreja? Por isso que Jesus disse: tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, vos será feito. Amém, igreja? Outra passagem, Marcos, quando pedires alguma coisa, não duvide, porque você deve crer que já recebeu, porque assim será convosco. Mas se estiver na vontade de Deus. Eis aí a frustração daqueles que pedem coisas para o eu. Eu preciso disso, Senhor. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Senhor, é a tua vontade que eu posso ter isso? É a tua vontade, Senhor, de eu fazer aquilo? Amém, igreja? Vamos em uma prova bíblica. Em nome de Jesus, na carta de Tiago. Volta um pouquinho, você está em 1 João. Você vai passar as cartas de Pedro voltando, até chegar a Tiago. E vamos no capítulo 4 do apóstolo Tiago. Em nome de Jesus. Está ligado na palavra, irmãos? O Espírito Santo está testificando no teu coração? Amém? Então, Tiago, capítulo 4. Vamos lá, em nome de Jesus. Aleluia. O oposto agora. Quando eu peço e não recebo, é porque não estou fazendo a vontade de Deus, a minha vontade. Tiago 4, versículo 3. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para os gastardes em vossos deleites. Algumas passagens vão dizer assim, vai dizer: pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Versículo de número 4, vai dizer: adúlteros, adúlteras, ou então infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Diga misericórdia. Olha aí, amados, só meia dúzia teve temor e pediu misericórdia. Mas que você possa aprender a gritar na alma: misericórdia, Senhor. Porque a palavra de Deus, que quanto mais você fica amigo do mundo, mais você vai se afastando de Deus, e vai se tornando o que é pior, inimigo de Deus. Infiéis, não entenderam ainda que quanto mais amizade vocês fazem com o mundo, mais inimigo vocês estão se tornando de mim, é o que diz as Escrituras. Portanto, a parte B: qualquer que se quiser ser amigo do mundo está se constituindo meu inimigo, está se constituindo inimigo de Deus, diz o Senhor. Misericórdia. Igreja. Ai, 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 né?
Essa questão de se tornar inimigo de Deus é coisa muito triste, irmão. Porque não é Deus que se torna inimigo nosso, muito pelo contrário. Jamais eu lançarei fora aquele que vem até mim, diz o Senhor. Mas você será facilmente seduzido ao parar de ouvir a minha voz e fazer a minha vontade, para fazer a vontade da carne. Porque a carne é a parte sua que eu condenei para a morte. Não condenei a tua alma, diz o Senhor, mas condenei a tua alma, tua carne para a morte. Condenei ela a voltar ao pó, da onde ela veio, para que a sua alma não se perdesse. E enviei, diz o Espírito Santo, e enviei o Salvador, o Redentor da tua alma. Você recebeu ele, igreja? Amém, amém, igreja? Então a palavra está muito clara. Isso é cristianismo, irmãos. Amores de Deus, né? Amém? Irmãos em Cristo. Isso é cristianismo. Não é religião. Deus não está falando, Deus não veio criar nenhuma religião na terra. Ele veio mostrar o caminho da salvação. Ele veio dar o seu Filho para nos salvar da morte eterna. Amém? Eu vi glórias a Deus nesse lugar? Receba, Senhor. Amém, igreja? Então, voltando aqui. Deus não nos se torna nossos inimigos. É o homem, pela natureza pecadora que ele tem, pela natureza lá no Éden, a sua natureza carnal tornou ele amigo das coisas dos prazeres da carne e afastou de Deus o homem, o ser humano, não a alma do ser humano. Então nós precisamos entender isso, amados. O Senhor então nos aconselha: não vivam uma vida carnal, porque a carne vai voltar para o pó. Quanto mais você ouvir a voz da carne, fazer a vontade da carne, ela só quer as coisas desse mundo. E aqueles que se apaixonam, se apegam às coisas desse mundo, eles estão se afastando de mim, porque não há nada entre eu e esse mundo, diz o Senhor. O que pode haver entre a luz e as trevas? Nada. Não há nada entre eles, são opostos entre si. Vamos em Gálatas capítulo 5, você está em Tiago, vai voltando, você vai chegar daqui a pouquinho na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vai voltando, são vários livros, várias cartas aí, mas não está muito longe. Você chega em Gálatas capítulo 5, em nome de Jesus. Amém, igreja? Estamos juntos aí, meus irmãos? Capítulo 5, vamos ao versículo 16 e 17, que aqui tem alguns conselhos de Deus. Você quer ouvir o conselho do Espírito Santo? Então ouça, quem tem ouvidos ouça. Versículo 16 de capítulo 5: digo, porém, andai de que forma? Em espírito, e não cumpras a concupiscência da carne. Ou seja, não façais a vontade da sua carne, porque a carne só cobiça contra o espírito. Algumas Bíblias vão dizer que a carne milita vem de coisas bélicas, vem de militarismo, de guerra. Então a carne guerreia, a carne ela lança uma ordem de guerra contra as coisas do Espírito Santo. Olha aqui, ó, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito com letra maiúscula. Você sabe que espírito que é isso? Santo, né? O Espírito de Deus. Ele também faz a mesma coisa contra a carne, porque estes opõem-se um ao outro. Isso é para que nós não façamos o que queremos. Diga amém, igreja? E o versículo de número, é só esses dois versículos, 16 e 17. Então o Senhor Espírito Santo está nos dando esse conselho: andai em espírito o tempo todo, diz o Senhor. Amém, igreja? Por tudo isso, amado, por tudo isso, amado e amada do Senhor, é que a palavra de Deus nos adverte quanto àqueles que se desviam do caminho. Apartai-vos deles, afastai-vos daqueles que buscam as coisas da carne. Não é boa companhia para você, amado e amada, principalmente jovens, alguém que não tem a mesma fé que a sua. Se tiver menos fé, o que você está fazendo com uma pessoa dessa? A ele se aproximou de mim. Então tá, você então dê bons exemplos a ele, e não seja seguidor dele, porque ele está fazendo coisa tremenda. Se ele estiver bem intencionado, ele quer aprender com você. Agora, se ele questiona algumas coisas, não ande mais com essa pessoa. Exorte uma ou duas vezes, na presença de uma ou duas testemunhas, e pare de andar com essa pessoa. Aparte-se com a pessoa que não quer saber de Deus. Entenderam, igreja? Porque o Senhor nos fala claramente que há muitos que estão entre nós. Infelizmente, o apóstolo Paulo chega a dizer, eu falo isso até chorando, não falo com alegria nenhuma no coração, muitos que andam em nosso meio, disse o apóstolo Paulo em determinada carta,
Eles são, na verdade, inimigos da cruz. Misericórdia. Aqueles que se tornam amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Vamos em Filipenses. Você está em Gálatas, passa a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e você chega logo em seguida na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e vamos no capítulo de número 3. Misericórdia, né, igreja? Você está num culto de libertação, amém? Se localizou, né? Amém? Por isso que Deus está falando conosco, nesse tom, com essa força, para que nós possamos realmente ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Filipenses capítulo de número 3, estamos juntos aí? Versículo 18. Porque muitos há, olha aí o apóstolo Paulo dizendo, porque muitos, não são poucos não, muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Olha o Deus deles aí, letra minúscula, né? Deus que não é Deus coisa nenhuma. O Deus deles é o ventre, é a vontade deles, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas, olha o mas aí, para quem está interessado em subir na glória e conhecer a vida eterna. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Diga glórias a Deus. A igreja está compreendendo, irmãos? Deus está falando tremendamente conosco, amados. Vamos ver algumas coisas aqui, amados. Porque assim, amados, quando nós resistimos, a pergunta é: quando é que eu me torno inimigo de Deus? Como é que eu sei que eu estou entrando nessa seta do inimigo, entrando para pertencer, infelizmente, a essa geração, a qual Paulo disse chorando, que estão no nosso meio, mas na verdade o Deus deles não é o mesmo Deus, é a própria vontade. Quando é que eu sei? Quando é que eu sei que eu estou correndo esse risco? Essa pergunta que o Espírito Santo manda fazer, para que, se vocês sabem quando é que vocês estão correndo esse risco, a resposta vem aqui, ó. O Senhor fala: quando você começa a resistir à minha instrução, quando a minha palavra já não agrada mais, quando vejo que não consigo conviver em harmonia com os meus próprios irmãos, quer seja na igreja, quer seja na minha família do sangue, quer seja no meu relacionamento, quer seja aonde eu trabalho, quer seja onde eu moro, quer seja em qualquer lugar, sociedade, se eu começo a perceber que eu não estou mais fazendo a vontade de Deus. Se não, vejamos, amados, qual é a instrução para se ter uma vida na presença de Deus, ou melhor, fazer a vontade de Deus. Quantos se interessam em fazer a vontade de Deus? Amém. Então receba a instrução. Vamos em Mateus capítulo 5. Você quer ver a vida eterna? Amém? Então, para que alcanceis a vida eterna, a promessa da salvação, é necessário que você não faça mais a tua vontade. Para de viver o eu, porque bem disse aquele apóstolo cheio do Espírito Santo: não, quando eu aceitei Jesus, não mais sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Amém? Esse viver que eu tenho hoje aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Diga amém? Na convicção que eu estou agradando ao Pai, se eu viver igual o Filho dele aqui na terra. Mateus capítulo 5, igreja. Você diz que quer conhecer qual é a instrução para uma vida na presença de Deus, para fazer a vontade dele. Então vamos ver agora. O Espírito Santo falou: cuidado, há muitos em nosso meio que o Deus deles não é esse Deus da Bíblia, não. Estão em nosso meio, mas o Deus dele é a vontade deles, é o próprio ventre deles, e vai levá-los para a perdição, diz as Escrituras. Mateus capítulo 5. Você vai conhecer a vontade de Deus. Vamos então juntos, versículo 23. E portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali se lembrar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti.
peraí, eu estou com um problema com aquela pessoa. Peraí, eu vim na igreja, eu estou tudo bem, eu estou aqui. Mas peraí, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está legal. Diz o Senhor, então você lembrou, né? Meu Espírito te lembrou que tem alguma coisa errada. Então deixa a tua oferta ali, vai então se reconcilia primeiro com teu irmão. Só depois você vem e apresenta então a tua oferta. Diz o Senhor. Olha o conselho de Deus. Você quer um conselho, filho? Quer um conselho, filho? Então, olha, reconcilia-se depressa. Concilia-te depressa com o teu adversário, com aquele que tem algo contra você. Por quê? Sabe por quê? Olha aqui. Enquanto ainda estás no caminho, enquanto ainda está caminhando nessa vida aqui, presta bem atenção. Enquanto ainda ele não apresentou o seu nome para o juiz. Porque se ele apresentar o seu nome em oração, oh Deus, eu estou vendo que o Senhor está vendo, estou tentando fazer tudo para me aproximar daquela vida. Eu tenho falado, eu tenho tentado me aproximar, mas o que eu recebo de volta é só, né? Se aquela pessoa começar a levar o seu nome em oração, apresentar ao juiz para que julgue a causa, diz o Senhor, cuidado, hein? Aí você vê pessoas em estado de coma, pessoas passando por situações, né? Numa cama ali, se não for em coma, consciente mesmo ali, né? Então ali deitado ali, sem imóvel. Então diz o Senhor aqui, ó, por que acontece isso? Porque alguém levou o nome, seu nome ao juiz, levou a causa ao juiz. E o que o juiz fez? Mandou que o oficial te prendesse, levasse você para uma prisão. E olha o que o Senhor fala no versículo 26. E em verdade te digo, que de maneira nenhuma, onde está a dúvida de nenhuma? De maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares até o último centavo, ou seja, até o último centavo, até a última dívida. Não é melhor então, amados, fazer a vontade de Deus, que ela é boa e perfeita e agradável? Aí tem pessoas que falam, mas eu não consigo. Você não consegue. Muito bem, que bom, você encontrou a resposta do seu sofrimento. Você não consegue, porque a força não vem de você, ela vem de Deus. É para o alto que eu olho, de lá que eu invoco o meu socorro e a minha força. Você está ainda lutando com as suas próprias forças. O seu eu ainda está na frente do meu propósito, da minha vontade. E você quer ser feliz como? Quer alcançar o resultado como? Fazendo a tua vontade? Satisfazendo o teu ego, o teu eu? O teu Deus ainda está no teu ventre, na tua própria vontade, não na minha vontade. A igreja está compreendendo? Versículo 37. Você disse que queria conhecer a vontade de Deus, não queria? Então conheça a vontade. Seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disto é do maligno, é procedência satânica, é do diabo. Versículo 38. Vamos juntos, versículo 38. Ouvistes o que foi dito? Olha como ele fala por aí. Olho por olho, dente por dente, né? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Amém, igreja? Está conhecendo a vontade de Deus? Ela está sendo agradável para você? Versículo 43. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que tudo isso, Senhor? Você me chamou de Senhor? Então tá bom, fez muito bem, porque eu sou, diz o Senhor. Versículo 45. Senhor, para quem não sabe, é dono. E se a minha criatura está falando comigo, perguntando para mim, ela deve me obedecer. Então eu vou te instruir. Agora obedecer é livre-arbítrio. Versículo 45. Para que sejais filho do Pai que estás nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons também,
e faz com que a chuva desça sobre os justos e os injustos. E o versículo 46, pois se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem também isto os publicanos? Olha aí, não fazem os publicanos também o mesmo? A igreja está compreendendo, igreja? Amém? Está em espírito? Qual é a boa e perfeita vontade de Deus? Que você seja salvo, que você conheça toda a verdade e seja salvo. E o versículo 47 continua o Senhor: e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de mal, demais? Não fazem também isto os publicanos? Sede vós então perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Diga amém, queridos? Amados, desde a velha aliança, mas desde lá, o Senhor está alertando que você deve se agradar da palavra dele. A palavra dele não pode ser fardo para você. Ela tem que entrar na sua vida como aquele alimento. Você sabe que você necessita dele. Aquela comida, tem tal e tal vitamina. Mas o sabor dela não é bom, mas eu preciso dela. Eu preciso comer, eu preciso daquela vitamina. Então eu vou ter que comer aquele alimento. Deus está dizendo hoje, engula essas palavras, mas se alimente delas para a tua vida eterna, diz o Senhor. Amém, igreja? Capítulo, vamos juntos no Salmos 37, porque desde lá o Senhor fala, Ele tem um cuidado de alertar desde aquela época, que você deve confiar no Senhor. Olha o que Ele diz no versículo de número 3 a seguir. Salmos 37, versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás o quê? Alimentado. Diga glórias a Deus. Aí ele vai falar no versículo 4, aqui está: agrada-te também no Senhor, ou seja, deleita-te no Senhor, também no Senhor, agrada-te dele, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Se você está, então, não volte aqui para mim. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: se você está fazendo a minha vontade, sabe, a única coisa que está no teu coração é agradar a Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, sabe qual única coisa está no teu coração, além de agradar a Deus? Conhecer a Deus, andar com Deus, estar com Deus, viver eternamente com Deus. Então, amados, Ele vai, alimenta-te da verdade, agradando-se dela, que com certeza você será alimentado. E o que Ele diz? Ele vai conceder o que está no teu coração. Se o teu coração está ligado ao Senhor, só há um desejo no teu coração: cumprir a tua carreira e ser salvo. Diga amém? Então eu vou cumprir a vontade. Essa é a minha vontade, porque essa é a minha vontade. Essa é a boa e a perfeita vontade que eu tenho, que todos os homens sejam salvos. Está compreendendo o que é o cristianismo? Mas é fácil pegar essa palavra aqui e dizer: quem que quer ganhar um carro, confia no Senhor, e o Senhor fará a tua vontade. Ó, glória! Aí você vê só gente pulando, falando mistério, né? Deus vai entregar a chave, aí a pessoa pega: que maravilha! É a chave do inferno, não está sabendo que é a chave do inferno. Baixei. Igreja. Meu Senhor, deleita-te no Senhor, agrada-te dele, e ele então considerará o desejo do teu coração. E finalmente o versículo 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, e o tudo ele fará. Diga glórias a Deus. Mas glória a Deus ficou tão triste, tão desanimado esse glória a Deus. É glórias a Deus? Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus, né, amados? A carne está começando a ficar batida, né, amados? Que bom, que bom. Você acha que foi fácil para Jesus subir naquele madeiro? Você acha que cada chicotada que ele levou, cada pancada que ele levou, cada cravo que entrou nas mãos dele, nos pés dele, foi fácil para ele? Igreja, amém? Voltamos aqui então. Vamos nos concentrar aqui. Deixa lá fora que ela se resolve. Alarmes é porque o carro está disparando, mas fica em paz. Tem gente lá fora. Concentre-se aqui. Então é necessário, amado, nós entendemos isto, amado. O Salmo 37 fala: confia no Senhor, confia no Senhor. Faz o bem, habita-te na terra e verdadeiramente serás alimentado. Agrada-te também no Senhor, e Ele então considerará o desejo no teu coração.
Entrega teu caminho, entrega a tua vida ao Senhor, entrega aquela causa ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, e tudo ele fará. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. Um detalhe, amado, Jesus pregava essas coisas, e sabe quem questionava a Jesus? Os que criam nele. Os judeus que estavam ali crendo nele começaram a questionar, porque não se agradavam da palavra de Deus. Jesus falava em João 8, que é um tema muito conhecido: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pensa que eles estavam felizes? Eles começaram a cutucar um outro e falaram: esse homem enlouqueceu, esse homem está louco, nós somos, na verdade, livres, eu nunca fui escravo de ninguém. Olha aí, está no versículo 37 isso aí, João 8, 33, vamos ver juntos lá, João 8, 33, quando Jesus então diz, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então responderam-lhes: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Jesus imediatamente fala para eles o seguinte, em verdade vos digo, versículo 34, que todo aquele que comete pecado é sim escravo do pecado. A igreja compreendeu? Então, todo aquele que está em pecado é sim escravo do pecado. Então, nesse momento, o Senhor está dando uma revelação tremenda àqueles homens. É necessário que nós entendamos de uma vez por todas, amados, que só Jesus pode nos tirar da escravidão do pecado. Só a palavra pode nos lavar e nos redimir de todo o mal. Só a palavra nos faz ter a força de poder virar a face quando alguém bate em nós. Só a palavra pode nos dar as forças de nós levarmos para a cruz o nosso eu, o nosso orgulho, nossos próprios interesses. Só Jesus, só a palavra, sendo ouvida com prazer, lutando, isso está me agradando, isso não é de Deus. Não é você que precisa dar lado com a carne. Se a carne está começando a se abater, não é de Deus, amados. A carne vai estar sendo abatida, mas o Espírito tem que estar convicto que tem que lutar contra a carne, porque a palavra de Deus fala: não andeis na carne, andeis em Espírito. Voltemos a Gálatas em nome de Jesus. Vamos tentar finalizar essa passagem, essa palavra, para trazer o entendimento a todo o coração que está disposto a ouvir a palavra de Deus. Eu sei que aqui tem muita gente disposta a ser salvo. Diga amém? Amém. Quantos querem ser salvos? Diga amém? Amém. Quantos querem conhecer a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus? Diga amém? Amém. Receba, Senhor. Escreva aí, Senhor. Agora você pode, a tua carne tentar ser esse amém meio, né? Amém, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas a tua alma nessa hora está pulando, dizendo: glórias a Deus, amém, amém, amém. Gálatas 5, amados. Aleluia. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis então a vossa liberdade para dar ocasião à carne, mas serve-vos uns aos outros. De que forma? Pelo amor. Diga amém? Amém. Então está aí, Jesus veio para nos salvar, veio para nos libertar de todo o pecado. A palavra está sendo pregada, ela tem o poder de nos libertar. Mas o Senhor fala: você sai, você recebe a libertação daquele peso, do fardo do pecado, quando você, pela palavra, você entende que Jesus veio para dar vida e vida abundante. Quando você entende que Jesus veio para apagar todos os seus pecados, que naquele dia você vai entrar pelas portas, e Jesus vai te receber, te abraçando, dizendo: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Você ouviu a palavra, você deixou, você lutou contra a tua carne, você deu lado para o meu espírito, você se encheu da minha graça. Então você pode entrar no descanso eterno. Entre no gozo eterno do meu Pai. Mas ele fala: você que já entendeu que você foi liberto, você não pertence mais ao pecado, você está livre disso. Então você tem que entender o seguinte, que você foi chamado para a liberdade, sim. Veja o que diz a tradução do versículo 13 em outra tradução: porque vós fostes, irmãos, chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sedes antes servos uns aos outros, servos uns dos outros, pelo amor. Diga glórias a Deus.
1 Pedro, vamos juntos lá. Se não der tempo, você só discute. A fé vem pelo ouvir. E nós estamos apressando aqui para encerrar. 1 Pedro, segunda carta, primeira carta de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2 e o versículo 16 e 17. Diz assim: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade e temei a Deus, honrai o Rei. Versículo 21, a seguir: porque para isto é que sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, ele não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Diga glórias a Deus. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Diga glórias a Deus. A igreja está compreendendo? Por tudo isso, amado, por tudo isso mesmo, inclusive na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, no versículo, exatamente no versículo 23, 10, 25. Guarde bem essa mensagem aqui de hoje para a sua vida. 1 Coríntios 10, 23, diz assim as Escrituras: todas as coisas nos são permitidas, me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Diga amém? Está aí o Espírito Santo falando, né? Por isso que a mensagem de hoje é o tema: livres sim, mas para andarmos com o Senhor. Amém? Então Jesus nos chamou para a liberdade. Livres sim, mas para andarmos com o Senhor. Diga amém? E finalmente, eu peço que vocês todos se coloquem em pé, e nós vamos meditar para finalizar em Gálatas, capítulo número 5, de novo, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, e só o versículo 1. Esta é a palavra que encerra com o tema da noite, que é livres sim, mas para andarmos com Deus, com o Senhor. Amém? Livres sim, mas para andarmos com o Senhor. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade, com que Cristo nos libertou, e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Outra tradução diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei então firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Amém, igreja? Então olha para o teu irmão do lado, diga para ele: livre sim, mas para andarmos com Deus, para andarmos com o Senhor. Diga amém? Esse é o tema da noite, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aplauda o Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito que está na internet. Senhor Deus e Pai, aqui está meu irmão, minha irmã que nos alcançou na internet e que foi tocado pelas suas mãos de ouvir a palavra. Em primeiro lugar, obrigado por me dar esse irmão e essa irmã que nos ouve. Agora eu vou falar com eles em nome do Senhor Jesus, teu Filho. Meu irmão, minha irmã que encontrou a gente no blog da igreja, você não foi um acaso, não foi uma obra do destino, foi um mover do Espírito Santo para que você ouvisse essa mensagem. E se você sentiu no coração de dar continuidade, se você foi tocado, se o Espírito Santo falou faça a campanha, é porque Ele quer te entregar algo através desta campanha. E como é que eu vou fazer, pastor? O senhor está aí, eu estou vendo uma mensagem gravada, como é que é essa questão? Não tem problema, amado, nada é por acaso. E nós estaremos sempre, até quando Deus nos dá essa condição, Deus nos deu esse mecanismo
é para a glória dele, para te alcançar outras almas. Então você vai entrar em contato comigo, que eu vou te orientar como você vai fazer essa campanha. Não precisa estar aqui presente em Londrina, não precisa estar presente aqui. Aqui ficam os que moram aqui em Londrina e os membros dessa igreja, os visitantes. Mas se você mora em outro país, você está do outro lado do mundo, como é que eu faria? Para isso que Deus está usando essas ferramentas. Você entra em contato comigo no e-mail que você viu passar agora aí, que está passando, dá uma pausa daqui a pouquinho, anota com calma, não precisa anotar correndo, né? Não é que nem eu, né? Que não tenho muita noção de informática. Você deve ter, sabe que dá para dar uma pausa, escrever meu e-mail com calma, né? E depois entrar em contato comigo no meu e-mail. Eu mesmo vou te responder, vou te orientar como você faz essa campanha, enviando no anexo para você de volta a folha da campanha. Aí você vai imprimir quantas você quiser imprimir, porque é uma folha para cada causa, assim como aqui na igreja. Está bem claro isso? Então fale comigo, entre em contato comigo naquele e-mail, eu vou ter o maior prazer em te atender e responder as tuas dúvidas em nome de Jesus. Mas se você já pegou a folha, já foi um daqueles que entrou em contato comigo, eu já enviei para você a folha, você já imprimiu, já está de posse da folha preenchida, agora se coloque em pé, como vai ficar em pé os que estão aqui na igreja, iniciando hoje a campanha. Só os que iniciaram hoje, vão iniciar hoje, coloca-se de pé, com a folha na mão, e vamos falar com Deus em nome de Jesus. Os demais intercedam por esses irmãos em nome de Jesus. Você também vai estar recebendo a intercessão da igreja em nome de Jesus. É o primeiro dia, então é necessário que você fale com Deus, registre não no pensamento, viu? Você deixe sair, nem se for como a Ana, mãe de Samuel, orando, fale suspirando, mas deixe sair da tua boca, para que seja manifestada o motivo da sua campanha. Eu não posso orar por você sobre a tua causa, porque eu não sei a tua causa. Deus já sabe, antes de você pedir, mas Ele quer que você legalize isso no mundo espiritual. Por isso que é necessário que você fale, solte a oração, não precisa falar alto, para todo mundo ouvir tua causa. Fale baixinho, sussurrando, e deixa sair dos teus lábios o motivo da tua campanha. Ore agora então, enquanto o pastor fala ao microfone. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos falando contigo, no formato da campanha que o Senhor me deu, conforme o Senhor revelou a esse pequeno servo. E agora estão eles nesse momento, apresentando ao Senhor os motivos da campanha. É para a tua glória, Senhor, que eles fazem isso. E eu uno a minha fé com eles daqui a pouco, para juntos orarmos e declararmos a vitória deles nessas causas que eles estão apresentando em nome de Jesus. Deus, teus anjos, dê ordem a teus anjos em nome de Jesus, que anote e fique registrado o pedido que eles estão fazendo e as causas que eles estão colocando em tuas mãos, para que as trevas, aqueles que tentam se levantar contra esses seus filhos nessas causas, possam saber nas mãos de quem está essa causa agora. Não é mais deles essa peleja, Senhor, mas sim do Senhor. Os teus filhos vão apenas esperar e descansar no Senhor e verão a tua glória, porque creram no Senhor, no nome de Jesus. Essa oração minha foi longa, para que dê tempo de você apresentar todas as suas causas. Deu tempo de você falar com Deus aqui na internet, amém? Então você já falou com Deus, agora então faça a oração coletiva, depois preencha e cumpra todas as semanas até fechar a 7ª semana. Só na última semana você vai lá e coloca a tua campanha no vaso, amém? Então vamos lá, em nome de Jesus. Você que está iniciando hoje a campanha, diga: Senhor Deus, em nome de Jesus. Os irmãos continuam intercedendo por isso aí. Diga: em nome de Jesus, eu entro em tua presença para declarar publicamente a minha fé, pois acabei de entregar na minha oração os motivos da campanha. Agora eu quero que o mundo espiritual saiba que eu confio em ti e que eu sei que verei a minha vitória, porque eu sei que vem de ti essa vitória. Em nome de Jesus, eu sei quem é o meu Redentor, eu sei quem é o meu Salvador, e é dele que receba a minha vitória, para a glória do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você crê, diga amém. Então eu concordo com a sua oração e digo agora: quem será envergonhado, quem será humilhado, quem será agora lançado fora do teu caminho é o inimigo que tenta se levantar contra esta causa, porque agora não está mais, essa luta não é mais a sua, e sim você entregou na mão do Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Criador do Universo, aquele que tudo submete a Ele. Então você pode descansar, porque esta causa é sua, em nome de Jesus. Diga amém? Glórias a Deus por isso.
Então, eu uno a minha fé com a sua e declaro a tua vitória em nome de Jesus. Podemos assentar-se, preenche as suas campanhas com sabedoria, acompanhe elas como uma agenda para que você não se perca e venha cumprir as 7 semanas, quer ter recebido ou ainda não, mas pela fé você vem, porque Deus te honrará em nome de Jesus. Pode se assentar. Eu peço que fiquem em pé os que estão do 2º ao 7º dia, assim também na internet. Se houver alguém que está do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé na presença de Deus, que eu quero orar por tua causa. Senhor, aí estão seus filhos que estão do 2º ao 7º dia. O que eu faço agora é unir minha oração com a deles, para declarar a convicção que eles têm lá do primeiro dia, Senhor, de que entregarem em tuas mãos. Será envergonhado todo inimigo que tentou acusá-los de infidelidade, de não cumprimento dessa campanha. Mas aí estão os seus filhos, perseverantes até o fim, sabendo que o Senhor é Deus e que está com estas causas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aí estão os seus filhos que orarão agora, nesta oração que o Senhor manda que eles façam em nome de Jesus. Amém. Digam assim todos, inclusive você da internet, diga: Senhor Deus, mais uma vez, eis-me aqui em tua presença, em o nome de Jesus, agora para, junto com os meus irmãos, declararmos a nossa convicção, a nossa fé, porque sabemos a quem entregamos estas causas e sabemos de quem receberemos. Quem será envergonhado? Mais uma vez, será o inimigo que tenta nos impedir de ter a confiança no Senhor. Mas a fé que o Senhor me deu é inabalável, e eu darei testemunho da minha vitória em o nome de Jesus. Diga amém? Oh, bênção, hein? Então receba a tua vitória e fica nessa fé em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.